depois da morte, do advento da morte de Jesus, que o povo estava mais parecido com que esse povo que nós estamos vivendo agora. Uma coisa, só não tinha, ou só tinha uma diferença: não tinha um imperador, mas o templo está ficando igualzinho, aquela coisa. Por quê? Porque você convida as pessoas e a primeira coisa que as pessoas falam: ah, mas eu vou lá faz isso, lá proíbe isso, lá proíbe aquilo. Você não vê as pessoas dizer o seguinte: ah, lá tem uma bênção. Sabe por quê? Porque o adversário também está dando as suas bênçãos. É de uma forma negativa? É. Mas ele também está abençoando. Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 13 em diante, Paulo já tinha visto o que nós estamos vendo hoje. Irmãos, tudo é lícito, tudo. Mas Paulo diz: mas nem tudo me convém fazer. A grande realidade é que dentro da obra está se tornando tudo lícito. Tudo. E isso está trazendo uma dificuldade para uma geração que não entendeu um evangelho lá de trás. Porque esse evangelho que trouxeram para eles agora é o evangelho de que tudo é lícito. O pastor, eu gosto de ouvir muito ele pregar. Ele fala assim, que ele não tem preconceito, cada um na sua. Mas é lícito você ver um cara que faz um trabalho ao contrário do evangelho, falando em línguas. Ou você acha que o diabo não fala em língua? Ele é um anjo, não disse que é língua dos anjos. Então ele pode falar. Vocês acham lícito um camarada abrir uma igreja e dizer: agora nós vamos fazer tudo o que nós podemos fazer? Vamos celebrar aqui um casamento, mas dos iguais tem crente fazendo. Vamos agora celebrar uma festa do dia da mãe de Jesus, tem crente celebrando. Paulo está dizendo: tudo é lícito. Deus não vai tacar fogo lá do céu, como os discípulos disseram: olha, estão falando lá. Olha, eu posso orar e mandar fogo lá e queimar tudo bem. Jesus: ô, rapaz, calma. Vai ficar pior. A grande dificuldade da igreja hoje alcançar os jovens é que tudo é lícito. Eu vim de uma igreja e de uma denominação que durante a minha infância eu não assisti televisão.
Eu ia assistir televisão com 15 anos. Meu pai comprou uma televisão. Pastor, você se arrepende disso? Não. Porque nós orávamos e buscávamos a Deus. Nós estávamos em uma comunhão com Deus. E Gálatas está dizendo que o meu tempo é pouco. Você vai ler depois lá na sua casa que quando Paulo teve esse embate, é porque tudo já estava se tornando lícito. Como na igreja? Entre iguais, a Santa Ceia já não era mais uma Santa Ceia, era uma festa pagã. O corpo de Jesus já não significava mais um sacrifício, mas significava alguns sacrifícios. E ele disse, no versículo de número 16: digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência do quê? Da carne. Depois ele vai dizer, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faças o que é, porventura seja o vosso querer. Porque eu acredito que quando ele chegou na igreja, deve ter feito muito sacrifício para deixar um trabalho íntegro, mas quando ele volta lá, ou recebe uma carta de lá, já tudo era lícito na igreja de Gálatas. Esta dificuldade é que o jovem não consegue absorver. Porque todas as vezes que nós queremos algo, ou precisamos aproximar de alguém, ou queremos estar no grupo de alguém, e lá tem uma liderança, precisamos ser iguais a este alguém. Aí você começa a se tornar, e começa a fazer as coisas lícitas, mas ainda dizendo que está na igreja. E ele disse que a obra da carne milita. Quando o jovem começar a entender que o que ele faz na igreja é santo, e o que ele, quando sai da igreja, tem que manter a santidade, mas quando ele estiver no meio do profano, ele não pode estar lá, ele sai. Porque Paulo está dizendo: o que vocês estão fazendo não é nada mais do que toda a obra da carne, do inimigo, do adversário, das vossas almas está fazendo. E vocês agora saíram da presença, estavam na presença, agora vocês estão saindo da presença e voltando a fazer as mesmas coisas que já praticavam antigamente. É este o problema. O problema é que o jovem vem na igreja, vem, pula, dança, canta, rouba, faz o que quiser, e depois, quando ele sai lá fora, ele vê a mesma coisa aqui dentro da igreja. Não aqui, eu estou dizendo, em alguns lugares. Então agora ele vai gravar na cabeça dele que se é lícito eu fazer aqui, por que não continuar lá fora? Mas Paulo está dizendo: isso tem uma obra. Você foi limpo pela obra. Jesus disse: vós sois limpos pela palavra. Agora Paulo diz: olha, vocês simplesmente foram limpos pela palavra, agora estão na obra da carne. Não se alcança um pecador cheio de pecado. Não se alcança
uma vida santa estando na promiscuidade. Não se alcança uma vida santa estando dentro de um buraco. Mas se alcança um pecador estando com a vida limpa do Espírito Santo de Deus. Porque ele precisa olhar em você. Ele precisa entender que outrora você estava lá, mas agora você não está mais. Por quê? Porque tudo existe um porquê. Por que que ele bebia e não bebe mais? Por que que ele xingava e não xinga mais? Por que que ele fazia as coisas erradas e não faz mais? Porque ele está sendo limpo pela palavra que Jesus nos deu. Agora, se tudo que eu fizer for igual ao mundo, por que que o mundo vai entrar? Se aqui o mundo já está. Não aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Entenda. Entenda. Se você é igual, ele não vai querer ser diferente. Você é igual. Se fosse todos os carros do mundo o mesmo preço, mas aí aparece um carro diferente, você vai querer continuar sendo igual? É lógico que não. Paulo está dizendo, a palavra limpou. Agora você deixa a obra do Espírito continuar trabalhando. Mas você vai militar contra quem? Contra você mesmo. Ele não está dizendo, você vai militar contra o teu amigo, contra o teu vizinho, contra o teu parente, não. É contra as obras da carne que você não está fazendo mais. Você tem que lutar agora, todos os dias, contra você mesmo. Ele está dizendo, você vai lutar, porque todas essas obras já são conhecidas em você. Uns mais, outros menos. Uns têm muitos, outros têm poucos, mas são todas obras da carne. E quando nós não conseguimos entender isso, nós ficamos num vácuo, num ápice de algo que será que vai acontecer? Não vai acontecer. Porque se ele disse, se você está limpo pela palavra que eu, Jesus, te dei. Paulo chega, prega e diz, olha, Jesus disse, vocês agora todos aqui pecavam, viviam em todas as áreas com problema. Jesus está limpando vocês. Vamos embora. Depois ele recebe uma carta e chega lá, os mesmos problemas. Isso é obra de quem? De Deus? Não, pastor, isso é obra de Satanás. Não, irmãos, ele não está falando do diabo aqui. Ele está falando de uma pessoa, ou de algumas pessoas. Ele está falando de nós. Se a palavra já te limpou, você tem que permanecer limpo nela. Mas como, pastor? Se o mundo está me oferecendo tantas coisas, fala para o mundo pegar, botar numa sacola e levar embora. Fala, eu não quero isso. E Paulo ainda vai dizer mais, todas elas são conhecidas. E se ele está dizendo se são conhecidas, é porque você já praticou, alguém praticava aquilo ali. As pessoas não estão conseguindo entender. Os jovens não estão conseguindo entender. Eles querem o mundo, mas também querem Deus. Eles querem Deus, mas também querem o mundo. Não existe 3 caminhos, só existe 2: céu e o inferno. Acabou, irmão. Não tem 2, 3. O muro, vou ficar em cima, você já está no inferno. E Paulo é enfático em dizer, elas são conhecidas, porque ela dá fruto. Toda árvore dá fruto. Os seus dedos, se você plantar eles, são raízes. Você é uma árvore.
Escolhe o fruto que você quer dar. Porque Jesus já tinha falado lá, eu enxertei no quê? Na videira. Eu enxertei em mim, eu peguei a cruz, fui lá, carreguei nas costas, peguei meu sangue, fui lá, Deus olhou e disse para você, com esse sangue imundo eu não amo. Virou as costas e disse, oh Pai, por que me desaparece? Mas eu vou segurar a bronca. Agora ele enxertou na videira. Agora Paulo está dizendo, toma cuidado, porque as obras da carne militam contra o Espírito Santo. Isso é sério. Militar contra o Espírito Santo, irmãos, é abrir a porta do inferno para você ir embora para lá. Não, pastor, mas Jesus ama. Ele ama você. Ele me ama. Se ele não nos amasse, para que ele carregou aquela cruz? Para que ele ficou lá quase 6 horas apanhando? Ele nos ama. Mas as obras que praticam o mal, ele não ama. E ele conhece todas elas. E o grau de dificuldade do jovem hoje está sendo esse. Se eu tenho uma festa no mundo, eu também tenho uma festa na igreja. Se eu tenho uma festa em determinado lugar, daqui a pouco espera um pouquinho que ela vai chegar dentro da igreja. E muitos jovens já não estão conseguindo mais entender o que é obra do Espírito e obra da carne. Mas o apóstolo está dizendo, as obras da carne, elas são conhecidas. E elas começam no versículo de número 20. No versículo de número 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Todas elas. Porque o Espírito Santo jamais vai deixar você sem conhecimento do teu pecado. Você não é santo. Você tem que conhecer o teu pecado. E você tem que conhecer quem está libertando o teu pecado. Mas como o jovem acha que não há limites, eu imagino o coitado do nosso irmão Saulo, tentando novamente abrir a mente de um povo que já era liberto. Mas ele falou, eu preciso escrever. Eles precisam saber. E ele vai dizer o seguinte, são conhecidas, presta bem atenção, prostituição. O que mais nós estamos vendo no meio dos jovens? Elas são impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, disserções, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os tais que praticam estas obras. É simples. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Aqui dentro. Lá fora, quer praticar tudo isso aqui. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Eu tenho visto cada situação que eu tenho falado com o Espírito Santo. Ele diz, calma, que eu vou resolver isso aí. Porque as pessoas criaram um Jesus que ama todo mundo, até o cidadão. Até o cidadão agora tem que amar. Se ele está praticando tudo isso, Paulo está dizendo
na internet, me mandaram nos Estados Unidos um testemunho muito interessante. A moça era evangélica, cantava na igreja, era uma bênção, até que ela resolveu dar um tempo. Ela resolveu, eu vou dar um tempo e eu vou aproveitar a minha juventude. E ela entrou na vibe do mundão, entrou por meio das drogas, virou aquela coisa que está aqui em Gálatas. Chegou um dia que ela entrou num problema muito sério e disse: eu vou tirar a minha vida. Só que antes de tirar a minha vida, eu vou lá assistir o culto. Eu não vou entrar na igreja, mas antes de tirar minha vida, eu vou assistir o culto. Aí disse que ela foi lá, ficou lá no meio da rua, perto lá. E naquele dia Deus resolveu falar com ela. Só com ela. Naquele versículo que diz: se os teus olhos estão te levando para o inferno, arranca ele e joga fora. Ela disse que meteu a mão no meio dos olhos e puxou os olhos para fora. Aí todo mundo viu aquela cena e falou: meu Deus, o que está acontecendo? A mulher está tirando o olho, está pondo o olho para fora. Foram lá com o revólver e os olhos penduraram aqui. Aí ela disse que enfiou a mão nesse outro aqui, estourou o olho. Pegou esse aqui, estourou esse aqui. Ela disse que a partir desse momento ela conheceu o verdadeiro Jesus. Pastor, mas você está falando para mim fazer isso? Não, faz isso não. Você tem a fé que ela tem. Agora ela está testemunhando do que Deus está fazendo na vida dela. Eu estou doido para achar. É aqui nos Estados Unidos, senão eu queria trazer ela aqui no Brasil. Está certo. Ela disse: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu sei que eu ganhei a salvação. Paulo está dizendo: olha, todas essas coisas, a palavra que Jesus falou lá na cruz, já te limpou. Por que você está voltando? Paulo está dizendo: olha, a palavra que Jesus nos ensinou lá. Por que você está voltando? Porque o jovem está achando que pode, irmão, viver na vibe. Só que o diabo não está para brincadeira mais. O tempo dele, ele sabe que está curto. E o seu vai ficar também. E para a gente terminar, aí ele vai dizer, no 22, mas o fruto, volta lá em João 15. Você está enxertado nele, tem que dar fruto. Se você está nele, tem que ter fruto. Não me interessa se o São Paulo vai ser campeão, não me interessa se o Flamengo vai ser campeão. Eu preciso fazer a obra de Deus. O meu intuito é esse. Já não vivo mais no mundo, mas Cristo vive em mim. O jovem precisa entender isso, irmãos. Agora ele disse: você está na onde? Eu estou na videira, eu agora sou um galho frutífero. Tem que dar fruto. E que fruto que você vai dar? Aí ele vai te explicar. Porque, irmão, é bom ser jovem. Eu estou falando isso que é bom porque eu já fui jovem. É bom. Lógico que é bom, meu Deus do céu. O cara veio falar para mim, moço. Já vou terminar. A melhor idade é com 70 anos, irmãos. Esse homem está tomando alguma água que passarinho bebe. Como é que 70 anos, meu irmão? Com 70 anos.
Gente, terminar. Eu ainda estou nessa geração, viu, irmãos? Vocês não vão pensar que eu também estou cacareco, não, eu ainda estou nessa geração. Eu vi muita coisa que Deus fez lá atrás, mas também estou vendo muita coisa que o diabo está fazendo agora, com a mente desses jovens. Ah, tudo é bom, mas o bom é isso aqui, irmãos. Mas o fruto do Espírito é. Aí ele vai falar: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E agora, algo que os jovens não estão conseguindo: domínio próprio. Contra essas coisas, o que não tem? Lei. Nem Deus. Se você tiver tudo isso encaixado nisso, o que Deus tem para fazer para você é só para abençoar. Nem a lei. Olha, o Torá e etc. Nem a lei, se você tiver tudo isso, e isso é capaz do jovem alcançar. Ele não está dizendo algo impossível de você ter. Só que você não consegue ter paz, vai para o teu trabalho e diz: não, eu não tenho paz. Não tem paz em nome de Jesus. Vai para o seu trabalho e você não tem alegria no que você está fazendo, felicidade. Tudo bem, né? Mas é pesada aquela lata de concreto. Não estou falando para você ficar dando risada. Levou uma lata de concreto de 30 quilos na espada. Não estou falando isso. Mas você está comendo, você está pagando suas contas. O boleto chegou, você vai lá falar: com prazer. Não importa que ele chama de imposto aí, não. Toma aqui, ó. Passa aí, ó. Tem troco? Tem. Aí. Amor. Você vê uma pessoa precisando, você se compadecer. Os jovens não estão se compadecendo das pessoas, dos outros jovens. Vê o cara todo esgalepado. Ele vai lá na internet, no celular, e quer filmar. O cara está lá no prazer. Amor. Ele não pode. Será que ele não está vendo também um ser humano? É um ser humano, pelo amor de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: quando você alcançar tudo isso, nem a lei que rege o universo vai ser contra a sua vida. Tudo é lícito, irmãos. Paulo está dizendo tudo, pode fazer o que você quiser. Mas sabe uma coisa: se for da carne, eu acho que não convém. Eu acredito que o que Deus tem para esta obra é diferente. Eu não sei se é minha vista, irmão, mas quando eu olho para essas cadeiras, eu vejo um monte de gente pronta para estar aqui. Mas depende de cada movimento que nós fizermos de agora para frente. Vai depender de cada processo da nossa caminhada. De cada vez que as pessoas olharem para nós e entender o seguinte: cara, eu quero ir lá. Eu estou lutando, irmãos. Minha família está lutando. E eu não quero perder. Eu não quero, irmãos. Jesus foi enfático o que é o inferno. Eu não quero.
E eu sei que vocês também não querem isso em nome de Jesus. Então luta enquanto você tem força. Porque depois que você perder as forças, irmão, outro vai fazer no teu lugar. Mas aí talvez aquilo que você pensava que estava fazendo certo, o outro vai dizer que talvez por certo. Então luta, joga, luta. Convida, mas fulano não quer vir, não tem problema, convida ele hoje, convida ele amanhã, convida ele depois, vai convidando, um dia ele vai falar, quer saber, eu vou lá só porque você fica insistindo. Eu quero ir lá. E no dia que ele vier, é o dia que Deus está preparando um jantar para ele. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Vão em